Por que a Bíblia é tão importante? Por que é tão importante nós termos o hábito diário de nós lermos a Bíblia? E se ela é tão boa, se ela é tão importante de ser lida, como que se lê? Existe algum modo correto de lê-la? Ou nós devemos só ler que nem qualquer outro livro? É sobre isso que eu vou estar falando aqui com vocês nesse vídeo. Eu vou compartilhar algumas coisas que eu aprendi na prática lendo a Bíblia e outras dicas que eu aprendi com as pessoas muito mais experientes que eu, mas que com certeza mudaram a minha visão sobre a Bíblia e me ajudaram com certeza a ter o hábito de lê-la, a amar a palavra de Deus. E eu espero que isso também ajude você a ter esse hábito e a buscar a Deus, a buscar a palavra dele todos os dias. Ok, primeiro ponto. Por que nós devemos ler a Bíblia? O que ela tem de tão importante? E o primeiro ponto é o Evangelho. O Evangelho, ao invés do que muitas pessoas pensam, não é só uma coisa que você precisa aprender na hora da conversão. Não, o Evangelho é uma vida inteira. Até porque o Evangelho já sempre existiu desde antes da criação do homem e sempre vai existir até depois do arrebatamento. A Bíblia não são várias histórias em um único livro, mas sim uma única história. A história de que Deus soberano criou o homem e tudo o que há no universo e deu ao homem esse ambiente de comunhão perfeita com aquele que de fato satisfaz, com aquele que de fato ama. Só que o homem tirou a soberania de Deus do seu coração e abraçou o pecado. E nisso o homem se corrompeu mais e mais com o pecado. Mas isso não distanciou o Deus do homem, muito menos fez com que ele desistisse. Mas ele pagou o preço de entregar seu único filho para que o homem seja salvo e pudesse voltar àquele ambiente que ele nunca devia ter saído. O jardim, o ambiente onde tinha perfeita comunhão com Deus. De forma resumida e obviamente não pontando todos os pontos super importantes que a Bíblia nos ensina, é sobre isso que a Bíblia nos conta, é sobre isso que ela nos ensina, a história da salvação do mundo. Até porque não tem como existir salvação se o homem já não tivesse perdido. Nós precisamos conhecer de fato de que nós pecamos muito e nós muito fomos perdoados. Segundo ponto, é aqui que nós conhecemos mais sobre quem é Deus. Quando você conhece uma pessoa nova e gosta de conversar com ela, você procura conhecer mais sobre quem ela é. E não é diferente com Deus. Muitas vezes nós oramos, mas nós nem sabemos o que falar com Deus, porque a gente mal conhece quem Ele é. Obviamente nós precisamos ter essa conversa direta com Ele, mas nós também precisamos conhecer quem Ele é, quem Ele era e quem Ele sempre será, porque Deus é eterno, Ele nunca muda. Ou seja, aqui nós conhecemos muito sobre quem Ele é. Aqui nós conhecemos sobre o amor, o carinho, o afeto, a bondade, a justiça e a sabedoria de Deus. Nós podemos reconhecer a partir da própria palavra quem Ele é. Nós podemos saber mais sobre o caráter de Deus apenas lendo o livro. Hoje nós vivemos um terrível problema que é a nossa falta de conhecimento de quem Deus é. Nós aprendemos por pessoas que mal conhecem Ele. Nós aprendemos por outras fontes que não são nem um pouco verdadeiras sobre quem é Deus, moldando uma imagem falsa de quem Deus é. Nós criamos uma própria idolatria na nossa mente, pois nós idolatramos um Deus que não existe, um Deus que não tem poder, um Deus que não é real. Nós precisamos conhecer o Deus verdadeiro, na base firme que é a palavra. E nisso, ao conhecer o quão bom Ele é, o quão justo Ele é, nós não podemos negar que nós precisamos ter um relacionamento direto com Ele. Porque é isso que nós precisamos, é isso que Ele busca. E é isso que, bom, é meio impossível nós não queremos quando nós conhecemos sobre o caráter dele. O terceiro, que é na verdade que eu já falei aqui, ela é um firme fundamento. Em Salmos está escrito: a lei de Deus é perfeita e revigora a alma. Cara, se nós não temos uma base na nossa fé, nós vivemos uma fé que muito facilmente será falsa. Como eu falei no último ponto, é muito fácil hoje nós termos imagens totalmente erradas de quem Deus é. Muitas vezes nós nos alimentamos de simples rios sem buscar a fonte. Nós precisamos buscar a fonte, a origem de tudo,
a rocha firme que é a palavra de Deus. Se nós não temos base naquilo que é de fato firme, adivinha, cai! Alguma hora cai. Se o alicerce é fraco, se o alicerce não tem fundamento, cai! Nós precisamos ter base naquilo que é de fato bíblico, naquilo que é de fato vindo de Deus. Se nós não conhecemos o próprio Evangelho, nós estamos muito ferrados, porque nós somos apresentados a diversos evangelhos que não são a sã doutrina. Paulo mesmo fala que mesmo que um anjo venha pregar um evangelho diferente do que nos foi ensinado, ele deve ser amaldiçoado. Não importa quem é, não importa como veio. Se não é segundo as Escrituras, se não é segundo o Evangelho, não devemos dar ouvidos. E a própria palavra de Deus elogia aqueles que têm como base a palavra de Deus. Em Atos 17, no versículo 10 e 11, que eu vou ler aqui, fala: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Cara, podia ser realmente Paulo ensinando, mas se não fosse segundo as escrituras, não é verdadeiro. Tudo aquilo que está fora da Bíblia, tudo aquilo que está fora do Evangelho, não tem por que dar ouvido, porque não é verdadeiro. Não tem base. Quarto, que é na verdade um ponto bastante interessante, porque nós conhecemos o Pai, mas nós também conhecemos o amor do Pai por nós. Diversas vezes nós vemos em Salmos e até nos livros dos profetas, eles relembram de quando Deus salvou a nação de Israel do Egito. De tantas as vezes que Deus mostrou sua grande misericórdia, seu grande amor e fidelidade com o seu povo, o salvando. Ao ler a palavra, nós não podemos não ver o quanto que Deus ama. Como João escreve em 1 João 3, vejam como é grande o amor de Deus que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Nós precisamos reconhecer o quanto que Ele fez por nós e o quanto que Ele nos ama. Por exemplo, nós vemos até no Êxodo, um detalhe muito interessante que a Bíblia nos mostra é que nem as solas dos sapatos dos israelitas se desgastavam na viagem. Em cada mínimo detalhe, Deus cuidava do seu povo com grande carinho, com grande amor. O quinto ponto é sabedoria bíblica. Paulo nos ensina que nos foi apresentado uma sabedoria, um conhecimento que não é terreno, uma sabedoria superior. Aqui nós temos histórias, vidas inteiras que nós podemos aprender. Literalmente, o homem conhecido por ser o mais sábio do Antigo Testamento escreveu um livro inteiro com sabedoria, com provérbios, com falas sábias, com ensinamentos. E isso é só um dos livros. Toda a Bíblia são vários ensinamentos que nós devemos aplicar na nossa vida. É um livro mais sábio que muitos outros escritos por homens. Paulo escreve para Timóteo, na sua segunda carta para Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14, Paulo fala para Timóteo: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão e para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É sabedoria, é conhecimento, é instrução para toda a nossa vida. É um manual de como nós devemos seguir em nossa caminhada. E o sexto e último ponto do porquê nós devemos ler a Bíblia, ou porquê ela é tão importante, é santificação de mente. Em Salmo 119:9 está escrito: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? E no versículo 11 fala: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Em Gálatas, Paulo nos explica que o espírito e a carne estão em constante briga no nosso interior. Tem um cara que eu não vou lembrar o nome agora, mas ele explica isso
dizendo que tem dois leões dentro de nós. O leão dos desejos carnais e o leão espiritual. E acontece que todos os dias, todos os momentos, eles estão em constante conflito, em constante briga. E todo dia alguém ganha. Só que só ganha aquele que estiver mais alimentado. E é isso. Quanto mais nós alimentamos o nosso espírito com a palavra de Deus, mais ele se fortifica, mais ele toma controle sobre a nossa vida, mais ele ganha da nossa carne, mais ele mata a nossa carne. Nós somos santificados conforme nós conhecemos mais de Deus, conforme nós somos praticando e aprendendo sobre a justiça e os mandamentos de Deus e aplicando eles na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós somos transformados pelo Espírito Santo, conforme nós vamos renovando a nossa mente, como Paulo fala, para assim conhecer a boa e agradável vontade de Deus para aqueles que os amam. Mas beleza, agora que nós vemos esses 6 pontos sobre por que é tão importante lermos a palavra de Deus, nós temos o hábito de ler, como que nós devemos ler? O primeiro ponto, sem dúvidas, é ore. Cara, você tem um conselheiro, você tem um professor dentro de você, professor que sabe mais do que você mesmo, o que você tem dúvidas e como aprender isso. Ele te ensina, ele te orienta. Infelizmente, nós temos como um grande problema a falta de interpretação da Bíblia. Mas nós temos um instrutor dentro de nós, alguém que nos ensina ali. Então, cara, ore, peça ao Espírito Santo, peça a Deus interpretação correta da palavra de Deus. Porque, infelizmente, a gente não é muito fácil de compreender, eu sei. Só que nós temos um professor exatamente para isso. Ele é o melhor amigo que nós podemos ter nessa nossa caminhada. Então, lembre que ele está sempre com você e ele quer exatamente te ajudar. O segundo ponto é reconheça que é a palavra de Deus. Como já foi lido aqui, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda ela vem de Deus. Quando Deus fala aqui, é Deus falando. Algumas vezes até vem para nós essa fala. Quantas vezes você já não sentiu no seu coração Deus falando isso? Muitas vezes a Bíblia é a resposta para nossas orações. Nós esperamos a voz do além, uma resposta assim, as nuvens formarem uma frase que respondam às nossas orações, às nossas dúvidas. Mas, cara, a palavra de Deus é literalmente a resposta dele para a maioria das nossas dúvidas, para a maioria dos nossos problemas. Reconheça que ela vem diretamente de Deus. O terceiro ponto muito importante para como ler a Bíblia é pratique. Se você for ver métodos de como memorizar algumas coisas, você vai ver que o melhor método possível de você memorizar alguma coisa é praticar ou ensinar. Então, cara, é ler, viu que aquilo dá para aplicar na sua vida, viu que aquilo é bom para ser aplicado na sua vida, pratique! É isso que ela nos ensina. Se for bom e agradável e vier de Deus e for para a glória de Deus, pratique. O Espírito Santo veio para gravar no nosso coração, para nós praticarmos a lei de Deus de forma verdadeira. Não como nós praticávamos antigamente, onde nós não praticávamos. Mas agora sim, nos é gravado no nosso coração, na nossa alma, pelo Espírito Santo, a lei de Deus, onde nós podemos realmente viver o que está sendo mandado aqui. E o próprio Cristo nos ensina a fazer isso. Em Lucas 6, a partir do versículo 46, Jesus fala o seguinte: "Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e essa destruição foi por completa." E em Tiago nós vemos um capítulo inteiro sobre ele nos ensinando sobre o quanto que se nós cremos na palavra de Deus e não a praticamos, logo a nossa fé é morta.
E muito antes mesmo dessa dica, desse ensinamento sobre como memorizar, ele mesmo falava que aquele que ouve a palavra de Deus, que lê a palavra de Deus, lê os mandamentos e não os pratica, é como um homem que se vê no espelho e logo que se vira, ele se esquece de como ele é. O que já dá pra ligar com a sabedoria bíblica, que é superior. Pessoal, muito antes dos estudos ele já sabia. E o quarto ponto é: medite na lei do Senhor. Hoje nós temos a ideia de meditar como só que não, meditar na Bíblia tem um outro sentido, tem, na verdade, quanto esse tipo de meditar que a gente pensa, ele é mais sobre esvaziar a nossa mente. Só que o meditar na Bíblia é justamente o contrário, é nós nos enchermos do que nós lemos, do que nós estamos aprendendo, nós ficarmos ali pensando, analisando, relembrando, praticando, nós ficarmos absorvendo o máximo possível sobre o que estava dizendo lá. E até é dito no Salmos 1, no primeiro Salmos da Bíblia, está dito: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Está dizendo que todo dia você vai estar aqui lendo? Não, mas está dizendo que você vai estar lembrando, vai estar absorvendo mais e mais. E para isso, também peça ajuda do Espírito Santo. Ele também te ajuda nessa parte. E outro ponto muito importante na hora de você ler a sua Bíblia, que eu recomendo de verdade, que é muito importante, é busque uma tradução boa. Nas traduções que nós vemos, elas muitas vezes equilibram dois pontos muito importantes. A legibilidade, ou seja, a capacidade de você ler e entender de forma não tão difícil o que está sendo passado ali, e a outra é fidelidade. Porque, cara, nenhuma língua é igual. Então, obviamente, vai ter divergências na hora de traduzir. Não é tão fácil assim. Então, é por isso que sempre tem alguma diferença ou outra na hora de ler em diferentes traduções. Só que tem algumas que são um pouco mais focadas na legibilidade, que é o caso da NVI. Não são traduções que tiram a fidelidade. Até porque, se tira a fidelidade do que é a palavra de Deus, pronto, novamente não é mais firme. Ela é uma tradução boa, fácil de ler e eu recomendo essa dica de verdade porque muitas vezes, dependendo da tradução, você vai ter que ler 2 livros de uma vez. A Bíblia e o dicionário. E o último ponto, que também é um ponto muito importante que eu recomendo de verdade para você, é estude a Bíblia. Cara, ok que às vezes não é tão prático, não é tão comum da gente fazer, mas cara, quão bom não é nós pegarmos esse tipo de Bíblia, ou até nós só pegarmos um papel ali, um papel e uma caneta, nós ficarmos juntos ali e absorver ao máximo o que está sendo dito ali. Cara, cada versículo, muitas vezes nós meditamos, nós ficamos pensando e pensando, fazemos perguntas ao texto e nós vemos que tem muito a se aprender num único versículo. E nisso, cara, dá pra passar horas estudando a Bíblia. Horas e horas. Um versículo, um capítulo, que seja. Cara, busque ter esse tempo realmente onde você tenta absorver ao máximo. Ok que às vezes você realmente está tentando ler assim, em maiores quantidades, aí fica meio difícil, por causa que com certeza você tem que dedicar muito mais tempo nisso. Mas, cara, quão bom não é a gente absorver o máximo disso. Até nos faz gostar mais do livro. Olha, eu espero de verdade que esse vídeo tenha te influenciado, tenha te motivado a buscar por conta própria ler a Bíblia, a buscar realmente ter a ajuda do Espírito Santo para te guiar a interpretar de maneira correta a Bíblia e principalmente de ler ela de verdade de capa a capa. Eu espero de verdade que com esse vídeo você tenha sido motivado, tenha sido influenciado a buscar por conta própria ler a Bíblia, a buscar ajuda e interpretação do Espírito Santo e de buscar ler a Bíblia de capa a capa. Realmente eu espero que você tenha sido motivado a buscar essas 3 coisas no seu dia a dia, nos seus hábitos diários. Porque a Bíblia é de fato guia para nós. É um manual da nossa vida que nós precisamos ter como base todos os dias e em toda a nossa vida. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Se você tem alguma dúvida ou algum assunto que você queira se aprofundar mais, você tem todos os comentários aqui embaixo livre para você expressar suas dúvidas e suas opiniões. E se me for capaz de te ajudar, eu vou fazer aqui de bom grado. E é isso. Falou, gente!